Boa noite, vida plena. Como é bom estar no lugar em que Deus está, não é verdade? Amém. Como é bom estar nesse lugar. E hoje, principalmente, hoje um dia tão especial, como o pastor Samuel disse, um dia especial, não pelo feriado, mas pelo cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas e sobre essa casa. Porque sobre essa casa foram liberadas palavras que nós enviaríamos aos nossos discípulos às nações. E nós tomamos posse disso alguns anos atrás. Já temos uma missionária em Moçambique, a pastora Sônia. No final do ano passado enviamos o Marlon, um jovem da casa. E hoje nós vamos enviar mais uma missionária. Aleluia, né? Glória a Deus. Claudinha, vem aqui. Para quem não conhece, essa é a Cláudia, para os íntimos, Claudinha. E eu sei que você vai ficar íntimo, porque é uma missionária da casa na nação de Moçambique. Ela vai estar servindo naquele lugar. Ela deu um sim para o Senhor. Ela respondeu para ele, eis-me aqui. E o Senhor, então, ok, vou te enviar. E coube a essa casa fazer esse envio. E hoje é um dia muito especial. Um dia que nós nos alegramos, porque o sim dela é o nosso sim. E eu sei que ela será uma ferramenta afiada nas mãos de Deus, naquela nação, assim como ela é uma ferramenta afiada aqui. Porque ela serve nos ministérios, ela já serviu no ministério de dança, ela serve no ministério de apoio, ela é uma discípula dessa casa há tempos, e sempre foi fiel em servir ao Deus que ela crê. E ela continuará fazendo a mesma coisa, servindo a esse Deus, sendo essa ferramenta usada nas mãos do Senhor, tocando vidas, numa nação distante, mas sendo o representante do reino de Deus. Amém? Eu quero convidar os pastores a estarem aqui em cima. Queremos orar por ela. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. A estender a sua mão para cá e dar a tua melhor oração. Vamos abençoar, vamos enviar essa guerreira, essa grande mulher de Deus. Amém? Deus querido, nesta noite, Senhor, nós cobrimos com esta capulana, sua filha, representando o seu Espírito Santo, cobrindo a vida dela, de autoridade, de poder, Senhor. Nós liberamos neste momento a vida da Claudinha, Senhor, para ser bênção na nação de Moçambique, para ser bênção na vida daquelas crianças, para ser bênção naquele lugar. Que os seus pés sejam cheios das boas novas do Senhor, os seus lábios proclamem a sua vontade, a tua palavra. Nós declaramos, Senhor, que ela fará diferença naquele lugar. Nós declaramos, Senhor, que ela será usada com curas, com milagres, Senhor. Milagres sobrenaturais através das suas mãos, de seus lábios, Senhor. Nós declaramos, Senhor, a sua filha uma ferramenta, Senhor, com ousadia, Senhor, com poder, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, protege ela, Senhor, contra todo e qualquer intento do maligno, que ela esteja sobre ela uma redoma de proteção, Senhor, e nós enviamos, representando a vida plena, enviamos a tua filha, Senhor, como uma ferramenta naquele lugar, que aquelas crianças sejam tocadas pela sua voz, pelos seus ensinamentos, pela sua dança, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor pode fazer, Pai, através da vida dela, Pai. Nós abençoamos a Claudinha e liberamos para cumprir o seu propósito, Senhor, que vai ecoar para toda a eternidade na vida daquele povo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, você pode se assentar, enquanto eles abraçam. Se você sente no coração de abençoar a vida da Claudinha, da missionária da casa, que está pegando um voo na quinta-feira, partindo para a nação que Deus colocou no coração dela para ela servir. Se você sente no coração de abençoar a vida dela com uma oferta, ou você não tem uma oferta, mas abençoar ela com uma palavra, ela vai estar aqui na frente, ao final do culto. Vem até aqui à frente, dá um abraço, semeie sobre a vida dela, uma terra fértil, uma semente que você lançar sobre essa terra, vai frutificar. Eu garanto isso para você. Amém? Aproveitando,
A Claudinha, o Marlon, que foi no final do ano passado, eles fizeram parte de uma equipe que foi no ano passado para Moçambique. Nós fizemos uma viagem missionária. Se você tem a tela, por favor, coloca para a gente. Uma viagem missionária que nós estamos querendo fazer todos os anos, e nesse ano ainda tem vaga. Se você tem esse desejo no seu coração, vai acontecer na segunda quinzena de julho, é provável que seja na segunda quinzena de julho. Então, se você arde isso no teu coração, que você quer servir, quer tocar os pequeninos lá de Moçambique, pegue maiores informações na nossa central, as direções que vão ser necessárias. A gente vai entrar em contato com você, vai esclarecer todas as dúvidas que você porventura venha a ter, mas separe esse tempo para ser uma ferramenta nas mãos de Deus também. Eles estiveram lá conosco no meio do ano passado, Deus tocou as suas vidas, eles estão sendo enviados. Daí você fala, não pastor, mas eu não quero, não é isso que eu quero, mas é só por de 12 a 15 dias, depois deixa Deus fazer. Cabe a gente obedecer ou não, mas não é esse o caso. O caso maior é, se você deseja realmente fazer parte dessa viagem missionária, faça a tua inscrição ali, dá teu nome ali na central, e nós vamos entrar em contato com você, amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Sei que essa noite é uma noite especial, e o Senhor quer falar aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante da tua presença nessa noite, Deus, clamar para que o Senhor tenha liberdade em tocar as nossas vidas, tocar os nossos corações, tenha liberdade de fazer a sua vontade em nós. Nós abrimos a porta dos nossos corações para que o Senhor entre e faça a diferença. Não queremos nos opor à sua vontade. Manifeste-se aqui, segundo o teu querer e o teu mover, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau. Amém. Que susto, mas amém. A Ele toda a honra e toda a glória. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. O tema desse mês é desenhando o futuro. O pastor Samuel falou isso aqui agora há pouco, muito bem falado. Na semana passada foi pregado a respeito disso, de você planejar, de você desenhar o teu futuro, de você colocar uma cartolina, sentar com a tua família, sabe aquela coisa de se reunir e planejar até 2018, crer que isso possa acontecer. E o pastor Márcio disse algo interessante, que nós, quando a gente faz isso, a gente está vendo pela primeira vez, e quando aquilo acontece, quando o objetivo é alcançado, o sonho se torna uma realidade, nós vemos pela segunda vez. Eu não sei quantos fizeram isso essa semana. Talvez você ainda, puxa, esqueci, tantas coisas aconteceram e você ainda não fez. Sabe o que acontece com isso? Como você vai enxergar pela segunda vez se você não consegue nem enxergar pela primeira? Porque a primeira é você demonstrar a tua fé. É você demonstrar aquilo que você está vendo pela fé. Você tem que abrir os teus olhos pela fé, para que você possa desenhar o teu futuro. Você possa desenhar o teu futuro para a eternidade. O que você vai fazer para que você possa chegar nessa eternidade com Cristo? Como você vai desenhar isso? Como você vê tudo isso? E a gente muitas vezes não consegue nem ver pela primeira. Quanto mais vamos crer, ver pela segunda. Visualizar move o nosso crer. Quando eu visualizo, é movido o meu interior para que eu creia mais. Move o nosso querer. Eu posso crer naquilo que vejo, eu posso me mover em direção àquilo que eu tenho, que eu creio verdadeiramente. Isso eu tenho que estar aos meus olhos para que eu não perca o foco. E você pode pensar assim, mas a Bíblia diz que felizes são aqueles que não viram a Cristo, não viram a Jesus, mas creram. O próprio Jesus disse isso. E é nesse ponto que eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite. Abra comigo a palavra de Deus em João, capítulo 9, versículo 1 ao 7. Se você não trouxe a tua Bíblia, não tem o aplicativo no teu celular, acompanha comigo aqui no projetor. João capítulo 9, do 1 ao 7. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele.
Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. É lindo esse milagre. É linda essa história. É algo que você começa observando a história, começa a imaginar, puxa, que legal que Jesus fez. Nós vemos Jesus curando um cego de nascença. Só que se você continua lendo a história, causou confusão tudo isso. Causou uma tremenda confusão, porque as pessoas olharam para aquele homem, mas ele está enxergando? Não, não é aquele cego que ficava, não, é um homem parecido, não é ele. Não, mas não pode ser. Causou um transtorno, a ponto dos sacerdotes da época chamarem ele na sinagoga e começaram a questionar. Chamaram os pais dele, dizendo: esse é teu filho que era cego de nascença? E os pais respondem: sim, é o nosso filho. Agora, como ele está enxergando, eu não sei, mas é o nosso filho. E como isso aconteceu? E os pais respondem: pergunte a ele, já tem idade para responder. Então eles chamam esse homem e começam a sabatinar ele. Como isso aconteceu? E ele começa a dizer: não, passou um homem e ele cuspiu na terra, fez um lodo, passou nos meus olhos, me mandou me lavar no tanque e eu estou vendo. E a palavra de Deus começa a mostrar como havia uma indignação por isso ter acontecido. Primeiro, porque aconteceu num sábado e eles não aceitavam que se fizesse nada no sábado. Segundo, era um cego de nascença. Como isso pode ter acontecido? Então, eles começaram a discutir com aquele homem, a ponto de eles olharem para ele de novo, dizendo assim: explique para a gente de novo. Ele fala: mas de novo? Já é a segunda vez que eu vou ter que explicar isso para vocês. Parece que vocês querem ser discípulos de Jesus, que querem ser discípulos dele. E os sacerdotes, eu achei engraçado, vocês nos insultam, nós não somos discípulos dele. Nós somos discípulos de Moisés. Pense, alguém se sente insultado por se chamar discípulo de Jesus. Aqueles homens se sentiram insultados, porque eles não sabiam quem exatamente era Jesus. E aquele homem que foi curado, ele estava ali, ele foi tomado talvez pelo Espírito de Deus, e ele fala algo que me saltou os olhos. Porque eles começam a dizer: esse homem é um endemoniado que fez isso. Ele deve ser um pecador. E a resposta daquele homem que era cego e agora está vendo foi essa, João 9:25. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Puxa, isso eu falei, eu gostei dessa frase. Não me importa, eu não sei se ele é pecador, eu não sei se ele é endemoniado. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora vejo. Aquele homem, cego por uma vida, pedia esmola na porta do templo, ou onde colocassem ele. Uma vida, mas agora ele está vendo, tudo mudou na vida dele. Não dá para ficar fazendo a mesma coisa quando a mudança é feita por Jesus. Eu costumo dizer que toda bênção tem a sua consequência. Aquele homem era cego, ele pedia esmola, e ele vivia disso. Mas agora ele enxerga. Agora ele não pode pedir mais esmola, ele tem que trabalhar. Toda bênção tem a sua consequência. Você quer ter um carro importado? Amém, Deus vai te dar um carro importado. Mas lembre-se, a consequência é um imposto mais alto. É manutenção mais cara. Tem uma consequência, toda bênção tem a sua consequência. Só que muitas vezes, por causa da consequência, nós não queremos viver a bênção. E aquele homem, poxa, você pode falar: não, mas aquele homem, que cego que não quer voltar a enxergar. Mas mudou totalmente a vida dele. Não é mais uma vida de pedir esmola, ficar sentadinho no lugar o dia todo, recebendo a esmola, a caridade do povo. Agora ele enxerga, então ele vai ter que fazer por merecer. Mudou a sua história, a mudança foi feita. E muitas vezes nós ouvimos questionamentos a respeito do Deus que nós servimos, assim como aquele homem recebeu. Como que pode isso ter acontecido? Como que pode esse milagre ter acontecido dessa forma, no dia que foi? Críticas, por que mudamos? Eu não sei de você,
Mas quando eu me converti, eu recebi críticas. Porque assim, nós aceitamos a Jesus, nos convertemos. Então, nós começamos a fazer as coisas para agradar a Deus. Mas, na verdade, nós não mudamos somente para agradar a Deus. Porque a mudança, ela acontece porque o Senhor nos muda. E porque o Senhor nos muda, as pessoas começam a nos questionar. Pensa, uma vida, eu gostava, de tomar algumas, eu saía com a galera, tinha a minha vida, e uma vida trabalhando numa instituição financeira, então os amigos desde da juventude até, e de repente, até o momento que eu me converto, e de repente eu me converto. E eu chego para eles, vamos sair, vamos beber não bebo mais, cara. Como assim? Como não bebe mais? O que está acontecendo? Eu falei, não, cara, eu me converti, aceitei Jesus na minha vida. Pronto, fizeram lavagem cerebral. Agora você vai dar dinheiro para pastor. Sabe aquela coisa? Começaram a criticar a minha mudança. E quando o Senhor entra em nossas vidas, Ele nos muda, e nós começamos a andar na contramão do mundo, na contramão da sociedade. E andar na contramão da sociedade, andar na contramão desse mundo, provoca a sociedade. Não é muito aceitável, apesar de as pessoas olharem para você e desejarem aquela mudança também. Apesar de muitas vezes você andar na contramão e atrair as pessoas para andar com você. Mas muitas das vezes nós incomodamos as pessoas que não concordam com essa mudança. Mas elas gostariam de ter. Muitas delas gostariam de ter a mudança, mas não gostariam de precisar mudar totalmente a sua vida. Na verdade, as pessoas, elas querem um acréscimo em suas vidas. Querem continuar andando por o caminho que já está, mas ser acrescido daquilo que enxergou de bom na mudança do outro, na tua mudança. E só que Deus, Ele não é um Deus de acréscimo. Jesus não vem para acrescentar nada em nossas vidas. Jesus entra para mudar totalmente as nossas vidas. Ele muda a nossa realidade. Ele muda a nossa história. Ele não acrescenta, Ele torna tudo novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não cabe nada de velho quando Jesus está na nossa vida. Então, voltando para a história desse rapaz que foi curado, Jesus entrou na vida dele, a coisa muda, só que as pessoas começam a criticá-lo, começam a debater com ele, a ponto dele chegar diante daqueles sacerdotes. Talvez ele nunca teria coragem de fazer aquilo, mas chega um momento que ele fala assim, eu não sei se é pecador, eu não sei se é endemoniado, mas uma coisa eu sei, eu era cego e hoje eu vejo. Uma ousadia, e essa história ministra meu coração. E eu quero compartilhar alguns pontos a respeito dessa passagem com vocês. Uma das coisas que acontece é que, naquela época, se acreditava, se alguma pessoa nascesse paralítico, uma criança, um filho nascesse paralítico, era consequência dos pecados dos pais. Acreditava-se nisso. Então os discípulos estão passando com Jesus, e passam por esse cego de nascença, e falam, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus responde para eles, tudo isso aconteceu, nem eles, nem seus pais, tudo isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Tudo aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse. Você já se questionou o porquê de muitas coisas acontecerem ou não na sua vida? Eu não sei se você já teve o teu momento do porquê com Deus. Deus, por quê? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que isso não acontece na minha vida? Por que isso, por que aquilo? E você começa a questionar a Deus, porque você não entende porque aquilo que você quer que aconteça não acontece. E aquilo que você não quer que aconteça, acontece. Deus, por quê? E sabe o que acontece? É que muitas vezes nós entramos numa área de conformismo. Porque acontece o que eu não quero e o que eu quero não acontece, então eu nasci para viver desse jeito. Eu nasci assim, vou morrer assim. Deus não quer me abençoar porque Ele me fez desse jeito. E eu entro num lugar de conformismo. Eu me conformo com isso. Não acredita na mudança, não acredita que pode melhorar, não acredita que pode ser curado, não acredita que possa ser próspero, não acredita que possa avançar. Por quê? Porque uma vida toda sofreu dessa forma.
Talvez você ouviu uma vida toda que não seria nada nessa vida, que não teria nada nessa vida. Talvez você ouviu que você era a ovelha negra da família, e por isso você acha que sempre vai ser assim. Olha o que acontece no versículo, o que é citado no versículo 9:32 de João. Eles estavam inconformados, sabe por quê? Porque ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Ninguém jamais tinha ouvido falar que alguém que nasceu com uma situação ruim pudesse mudar. E isso era que trazia uma inconformidade no coração da sociedade. E porque aquilo mudou, incomodou a sociedade. Sabe aquela situação que você diz, eu vou mudar, e as pessoas falam, você mudar? Capaz, você não consegue. Gente, para quem não sabe, eu sei que eu já contei isso um monte de vezes, muitos sabem da onde eu vim, mas muitos não sabem. Para quem não sabe, eu vim da Vila das Torres, eu cresci na Vila das Torres, a antiga Vila Pinto. E eu hoje abri isso de manhã, vou ter que abrir à tarde, à noite. Na favela, é uma favela, tá, gente? Bem, para vocês entenderem qual era o ambiente. E de manhã eu abri uma situação. É ruim abrir esse tipo de coisa que dá precedente, né? Mas fazer o quê? Está gravado. Meus amigos não vão editar isso, enfim. O meu apelido lá era Canetinha. Porque eu era magro. Hoje me chamam de pincel atômico, brincadeira. Algumas vezes acontece de alguém daquela época, alguém lá da vila, vir aqui, minha mãe mora lá ainda. Eles vêm na igreja. E chegam aqui, eles olham e falam, Luiz, ou Canetinha, você é pastor? Sou. Bem capaz. Não é? Sou. Não pode. Como não pode, cara? Eu sou. As pessoas olham e falam assim, elas lembram de quem era o Canetinha. Lembram o que fazia o Canetinha. E de repente chega aqui, o cara é pastor, como pode isso? Falei para você ver que Deus é poderoso. Mas se Deus fez em você, pode fazer em mim. Fala, é isso mesmo, querido. É isso mesmo, querida. Porque as pessoas não pensam que você pode mudar. Talvez você tenha uma luta, uma situação que você combate a vida toda, e quando você diz assim, não, dessa vez eu desenhei no meu futuro para esse ano, eu desenhei lá diante da minha família que eu vou mudar o meu jeito de ser, eu vou ser melhor com a minha esposa, eu vou ser melhor com o meu... não vai. Te conheço, rapaz. Te conheço, querido. Você não vai conseguir, porque é isso que acontece. Aquilo que ninguém jamais viu ou ouviu falar. E se você diz com intrepidez, dizendo, não, meu Deus pode mudar isso na minha vida, e você crê, e começa a dizer, não, eu sei que isso vai acontecer, as pessoas falam, não, isso não. E isso jamais aconteceu. E porque as pessoas falam, muitas vezes a gente desiste. Mas se eu visualizo, se eu desenho isso, eu posso até me entristecer quando as pessoas vem contra mim em relação a isso, mas eu visualizo novamente, e eu continuo andando em direção ao alvo. Talvez ninguém acredite na nossa mudança, que nós podemos ser melhores, mas há um propósito que a obra de Deus se manifeste em nossas vidas. Foi para que Deus fosse glorificado que eu estou aqui hoje. Foi para que Deus fosse glorificado que você está aqui hoje. Talvez você está sentado aí nessa cadeira e um dia você falou assim, jamais entrarei numa igreja de crente. E hoje você está aqui. Mas foi para a honra e glória do Senhor. Foi para um propósito maior. Deus, Ele tem um propósito em nossas vidas. E por isso Ele começa a nos levar para esse caminho. Mas nós precisamos também lutar contra os obstáculos que vêm no meio desse caminho. Nós precisamos nos levantar dizendo, continuar crendo. Continuar crendo. Um outro ponto dessa história é que, no versículo 7, do capítulo 9 de João, Jesus disse para aquele homem, vá lavar-se no tanque de Siloé. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus, se você ler essa história, Jesus em nenhum momento chama assim, vem cá que eu vou te curar. Jesus está passando, a história diz que Jesus está passando com os seus discípulos, eles fazem um questionamento, ele responde, dá uma cuspida no chão, faz um barrinho ali, passa no olho do rapaz e manda ele se lavar. Mas não diz assim, venha cá, quer ser curado? Como tem outros milagres de Jesus de cegueira que ele faz isso. O que você quer? Eu quero ver, então
seja feita a sua vontade, a tua fé te curou. Mas nesse caso, ele está conversando com os discípulos, ele não fala para aquele homem a respeito de cura. Mas sabe o que acontece? Imagina a cena, gente. Se coloca no lugar desse homem que é cego. Ele ouve todo um disque ali, uma falação diante dele, e de repente chega alguém perto dele e faz... Vai falando, vai mexendo, o cara, o que está acontecendo? De repente o cara, pá, no teu olho. E fala, vai se lavar no tanque de Siloé. Gente, historiadores dizem que a distância de onde ele estava até o tanque de Siloé dava mais ou menos 800 metros. O cara é cego, gente. Pensa, se fosse você. Se fosse eu. Primeiro, na primeira situação de cuspida, eu já ia jogar no meu olho e falar, opa, que negócio é esse? Já ia meter a mão no meu olho, gente. E ia falar, o que está acontecendo? Eu não estou vendo, mas ó o respeito. Vá até o tanque de Siloé se lavar. Bem capaz, 800 metros daqui, é muito longe, eu sou cego, eu não vou não. Talvez eu questionaria, eu não sei se só eu faria isso. Mas talvez eu questionaria. E sabe que é algo interessante na vida desse homem? Que ele obedece. Simplesmente ele vai até o tanque e se lava. Porque ele obedeceu, ele pôde viver o milagre. Porque ele obedeceu, ele pôde enxergar. Porque ele obedeceu, o milagre aconteceu. Então, hoje eu quero fazer você pensar. Quantas vezes ele te falou para fazer algo e você questionou Jesus? Ou talvez você pensar, não, coisa da minha cabeça. Jesus mandou você fazer, você fala, ah, não, muito longe. Ah, não, muito nojento esse negócio de cuspir no meu olho. Ah, não, não é para mim isso. E você, então, deixou de viver o milagre, porque simplesmente não obedeceu. Aquele homem, se ele não tivesse obedecido, sabe o que teria acontecido? Nada. E sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes, nada. Talvez você entrou nesse lugar hoje, se questionando, por que não acontece nada na minha vida, Senhor? Porque você não me obedece, é a resposta. Porque você sempre escolhe em não fazer nada. Você sempre age com incredulidade, você sempre age com dúvida, e não tem como você agindo dessa forma, ver o milagre acontecer. Será que se você fosse esse homem cego, você ia até o tanque de Siloé? Você vê a diferença daquele que crê para aquele que não crê. A coisa é louca, mas ele obedece. O Senhor, Ele quer mudar as nossas vidas. Ele quer nos abençoar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Obedecer. Ouvir a voz de Deus. Falar, que legal, Deus tem falado ao meu coração, tá? E o que você tem feito com isso? Não, Ele tem falado e está tudo certo. Mas você tem que obedecer o que Ele fala. Vá fazer evangelismo de rua, ok, então eu vou, não é a tua praia, mas se Deus está falando, você vai fazer. Vai semear na vida de alguém, ok, você não pode até relutar um pouquinho, mas obedeça. Muitas vezes nós não obedecemos. Quantas vezes está vindo na sua mente aí agora? Ixi, andou falando com Deus o homem ali, então está falando de mim. Porque eu já fiz isso. Eu também já fiz, gente. Porque nós agimos na incredulidade. Muitas vezes questionamos a Deus e não fazemos o que Ele está pedindo. Perdemos o tempo, perdemos o time e o milagre passa, mas acontece na vida do outro. Aí começa tudo de novo. Por quê? Na vida dela. Por que na vida dele? Porque era para ser para a sua vida, mas você não obedeceu. Um outro ponto era cego e agora veja. Muito aquele homem foi questionado, ele foi sabatinado. Duvidaram até mesmo se era realmente um milagre. Se era realmente aquele cego que ficava à porta do templo. As pessoas duvidaram de quem, as pessoas duvidarão de quem poderemos ser. As pessoas vão olhar para você e falar, você é bem capaz, cara. Cai na realidade. Faz isso não. Aí acaba com a tua alegria e muitas vezes você, porque vem essa ducha de água fria, porque alguém não acredita em você, você desiste.
E nós precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que o Senhor vê. Nós temos que ver aquilo que Deus vê. E para que nós possamos ver o que Deus vê, nós precisamos olhar, abrir os nossos olhos. Nós precisamos agir como esse homem agiu. Eu não sei se ele é pecador, eu não sei se ele é demoniado. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Pode ser que a tua esposa não acredite na sua mudança, o teu marido não acredite na sua mudança, os teus pais não acreditem na sua mudança, os teus amigos, os teus parentes não acreditam na sua mudança. Antes você até poderia falar, ok, realmente meu passado me condena. Mas agora você pode ter uma resposta como esse homem teve. Não sei. Uma coisa eu sei, antes eu era cego, agora eu vejo. E se eu vejo, eu não vou desistir. Se eu vejo, eu vou continuar avançando. Se eu vejo, eu vou lutar até alcançar. Porque é assim que Deus coloca em nossas vidas. Não é ficar esperando, não é ficar pensando, não é somente a questão do pensamento positivo, gente. Eu penso positivo, então não vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Mas você vai fazer o que com isso? Você vai ficar parado esperando acontecer? Não é isso que Deus nos ensina. Que nós temos que fazer a nossa parte. Antes ainda, quando ainda era cego, poderia haver desconfiança. Mas a partir do momento que eu passo a enxergar, eu não posso deixar que a desconfiança me tire do foco. Eu preciso continuar caminhando em direção ao foco. O apóstolo Paulo, numa das suas jornadas, ele perseguia os cristãos, para que matasse os cristãos. Ele, numa dessas caminhadas, ele tem um encontro com Jesus, nós sabemos a história, né? Então ele fica cego, ele ouve de Jesus e ele fica cego. E a palavra de Deus diz que, depois do terceiro dia, Deus fala com um homem, né, que era temente a Deus, Ananias, para ir até Paulo, orar por ele, porque ele era um escolhido de Deus, para pregar aos gentios, para pregar as boas novas. E então, quando esse homem vai orar por Paulo, algo acontece. Atos capítulo 9, versículo 18, diz assim: imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Pensa, Paulo, né, que antes se chamava Saulo, perseguia os cristãos, matava os cristãos, e de repente ele tem um encontro com Jesus, ele fica cego, acontece um milagre, cai as escamas dos olhos, então agora ele passa a ser um proclamador do reino de Deus. Só que as pessoas olham para Paulo e falam, não, Paulo não. Paulo, ele mata, não vamos lá com ele não. Paulo, todo mundo tem medo dele. E só que Jesus entra na vida de Paulo e muda a história de Paulo, a ponto de ele não desistir, porque Paulo poderia ter desistido. Ah, Deus, eu estou tentando, mas as pessoas não querem me ouvir, têm medo do meu passado, parou por aqui, não vou fazer mais. Mas não, Paulo continuou e tornou quem realmente foi Paulo, um dos maiores escritores da palavra, inspirados por Deus. E lá na frente do seu ministério, ele está diante do tribunal em Roma, estão querendo acusar ele. Em Atos 26, 9, Paulo diz isso: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Eu estava convencido. Paulo era um fariseu. Paulo, ele mesmo diz que fazia parte das seitas mais rígidas que tinha junto aos judeus. Ele tinha conhecimento. Era um homem culto, e ele estava convencido de que deveria fazer aquilo, perseguir os cristãos. Ou seja, Paulo não via o todo. Paulo via em partes. Nós não podemos nos convencer daquilo que vemos parcialmente. Nós precisamos ver o todo. Nós precisamos ver completo. Eu quero pedir para colocar uma figura no telão. Uma figura bem bonita. Está ali. Olha que figura legal. Já pensou esse quadro na sala da tua casa? Olha que legal, gente. Está vendo ali? Dá para pensar, é uma mulher. Mas está meio desfocado o negócio. Mas essa é a pintura. Já imaginou esse quadro na tua casa? Ah, não, pastor, pelo amor de Deus. Vigia na terra.
Né? Meu filho faz uma casinha com uma árvore muito melhor que isso. Põe a próxima figura. O que mudou? Só tem um negocinho azul ali. Sabe o que acontece? Nós não podemos avaliar um quadro sem saber quem é o autor. Sabe quem desenhou esse quadro? Pablo Picasso. Muda de figura. Porque antes, sem saber quem era o autor, sem prestar atenção em quem assinava ao final desse quadro, você não queria ter essa figura na sua casa. Mas sabendo que é do Pablo Picasso, sabe quem foi Pablo Picasso? Um dos maiores pintores que já passou por essa terra, considerado pelo meio. A pintura, ela é considerada uma representação completa e dinâmica dos retratos feitos pelo artista durante as décadas de 30 e 40. Ela foi leiloada em 2006 pelo valor de 95 milhões de dólares. Olha, você queria ter na tua sala ou não? Você já ia pôr no LX depois, né? Não, brincadeira. Mas sabe o que acontece? Nós muitas vezes não damos valor ao que tem valor. Nós não valorizamos aquilo que nós vemos, porque nós vemos parcialmente. Não dá valor para aquilo que nós vemos parcialmente. Sabe o que Deus falou ao meu coração? Eu tive uma experiência essa semana. Levei uma invertida do meu filho. Ele está até ali fazendo essa, meu pai. Eu conversando com ele, e de repente eu falei, eu tenho uma mania sempre de falar, não filho, você é bonito. Não pai, se você fala que eu sou bonito, vai ficar bonito porque você é meu pai. Não, mas você é lindo, cara, graças a Deus puxou tua mãe. Ele fala, eu sempre falo isso, e é verdade, Deus sabe meu coração, graças a Deus ele puxou a mãe dele. Sabe, mas ele virou para mim, mas ele me deu uma resposta. Ele falou assim, pai, você não pode falar desse jeito. Porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Se você fala desse jeito, você está dizendo que Deus fez mal feito. Que Deus é feio. E eu fiquei olhando para ele e falei, filho de crente. Não falei, só pensei, porque eu não tive resposta para ele. Nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus, e muitas vezes não nos valorizamos como deveríamos. Nós não valorizamos como deveríamos, porque o quadro mais importante dessa terra se chama eu. E quem assinou embaixo foi Jesus. E eu não dou valor para aquilo, pelo autor desse quadro. Eu não me valorizo. E muitas vezes eu não valorizo aquelas pessoas que estão próximas, que eu vejo todos os dias. Como poderá eu valorizar aquele que eu não vejo? Como poderá eu valorizar aquele que eu não tenho uma intimidade? Se eu não consigo valorizar aqueles que estão comigo, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, nós precisamos de mudança, e a mudança só vai acontecer se Jesus estiver na nossa vida, nós ouvimos a sua voz e obedecê-lo. Mesmo que ele fale, ande 800 metros às escuras e lave os seus olhos num tanque de Siloé, você vai fazer isso. Por quê? Porque Deus quer mudar a nossa história. E algo que me chama a atenção, ao final dessa história, é que aquele homem, ele está sendo confrontado pelos sacerdotes, e então ele tem uma discussão ali, ele está dizendo, vocês querem ser discípulo dele, e ele se sente insultado, e então ele fala, olha, não me importa se ele é pecador, se ele não é, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E a palavra de Deus diz que eles expulsaram aquele homem da sinagoga. Os expulsaram da sinagoga. E então, em João 9, 35 até o 38, diz assim, Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Aquele homem já tinha ouvido a voz de Jesus. Aquele homem já tinha estado com Jesus. Aquele homem, ele tinha defendido Jesus. Ele era grato pelo milagre que Jesus tinha feito.
Mas ele só creu, ele só pode manifestar a sua fé a partir da confirmação de Jesus. Você já tem visto. É aquele que está falando com você. A partir do momento que ele vê, ele diz, então ele creu e o adorou. Jesus já tem feito tantas coisas em nossas vidas. Jesus já tem falado tantas coisas aos nossos ouvidos. Nós temos sido tão gratos a Ele, mas muitas vezes ainda não cremos. Até defendemos Jesus, mas muitas vezes ainda não cremos. Sabe por quê? Porque não vemos. Sabe por quê? Porque os nossos olhos estão fechados. Sabe por quê? Porque ainda tem escamas em nossos olhos dentro da igreja. Aquele homem era um judeu. Aquele homem ia para a sinagoga. Mas ainda aquele homem sofria de cegueira. Paulo era um homem temente a Deus, mesmo antes de ter o seu encontro com Jesus, mas ainda tinha escama em seus olhos. E nós muitas vezes estamos da mesma forma. Não conseguimos desenhar o nosso futuro, não conseguimos colocar no papel, não conseguimos visualizar a cura, não conseguimos visualizar a mudança, porque ainda há escamas em nossos olhos. E essas escamas precisam cair, porque se eu quero enxergar pela segunda vez, eu tenho que ver pela primeira. Se eu quero realmente ver o plano de Deus se cumprindo na minha vida, e me alegrando por ser a segunda vez que eu estou enxergando aquilo, eu tenho que enxergar a primeira. O Senhor quer falar com você nessa noite. Como você se enxerga? Qual o valor que você se dá? Feche seus olhos.